E já há 7 anos que eu participo do grupo Maria Mãe da Misericórdia. E há 10, quase 11 anos da Renovação Carismática Católica, desde a minha primeira participação no grupo de oração lá em Margate, né? Mas na época era Company. E eu venho falar nessa noite de um assunto que faz parte da minha primeira experiência dentro da renovação carismática, né? Com o Senhor, mas dentro da renovação, dentro de um grupo de oração. Eu venho falar sobre os carismas. E eu pergunto assim, não precisa responder, né? Mas assim, para você se questionar. Você sabe o que é um carisma? O que são os carismas? Aí talvez a primeira palavrinha vem, são dons, né? São presentes, gifts, né? Aquilo que a gente ganha. Ou talvez você tenha uma outra resposta. Mas é importante, às vezes a gente também pode falar, mas dons, de novo, né? Quem já é servo do grupo de oração, todo mundo sabe o que é carisma, todo mundo sabe quais são os dons ou alguns dons. Mas a gente está dando início nessa semana, no nosso grupo, ao Seminário de Vida no Espírito Santo 2, que fala sobre os carismas. E por mais que a gente pense que a gente sabe o que a gente conhece, o que a gente tem uma noção, a gente sempre vai ter algo novo para aprender sobre carismas. Quando nós, muitos aqui estiveram presentes, a gente ouviu um vídeo da Emir, lembra da Shalom? Sim. Muitos aqui fizeram aquele cursinho no sábado. E ela nos contava, até assim, para surpresa, eu acredito, minha também, mas de muitos, ela nos contava sobre os carismas falando de atualidades, lembra? Sim. Como usar os carismas no supermercado, né? Como usar os carismas dentro de casa com a família. Por quê? Porque os carismas, eles lá desde o tempo no início da igreja, a gente vai ver aqui já, se pegar Atos dos Apóstolos na Palavra de Deus, se pegar as cartas de São Paulo, a gente vai ouvir falar de carismas, né? Ele fala dos dons, dos carismas, da importância dos carismas. Então lá desde o início já haviam os carismas. Os carismas não é algo que na igreja a gente hoje se fala mais dentro da renovação. Mas por um grande tempo dentro da nossa igreja, os carismas ficaram assim adormecidos, como que somente os santos, aqueles grandes místicos, pessoas muito especiais que possuíam esses dons de Deus. E aí, com a renovação, né, há mais de 40 anos na nossa igreja católica, a gente vem resgatando os dons, como a Emir falava. Algo atual, algo prático, algo que faz parte da nossa vida. E é isso que eu venho trazer hoje. Então eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra em 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios. Se você não está com a Bíblia, você pode ler junto com alguém que está do seu lado. Capítulo 12. Eu vou ler o versículo 1 e 2 e depois a gente vai para o 4 até o versículo 11. Localizado? É o capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Então é Paulo falando lá à comunidade de Coríntios, né? Então, a respeito dos dons espirituais. Vamos só lembrar aqui, dons espirituais, então seria o quê? Os carismas. Então, carisma, depois a gente vai ver melhor essa palavrinha, mas é isso, são os dons espirituais, os dons vindos de Deus para nós homens. Ele não queria que a comunidade vivesse então em ignorância. Sabeis que, quando éreis pagãos, vos deixáveis levar, conforme vossas tendências aos ídolos mudos. E aí depois, vamos continuar então no 3. Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer, Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor,
senão sob a ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo, em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito. A outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, esse início aqui do capítulo 12, ele é que vai nortear todo o nosso seminário. Então, nós vamos ter aqui vários grupos de oração, né, falando de cada dom. E hoje eu vou apresentar um pouquinho a introdução desses dons, né? E, principalmente, por que esses dons, eles são considerados algo tão atuais e para que servem esses dons, né? Eles têm uma função na nossa vida. Então, eu continuo perguntando, né? Você pode se questionar, você sabe se você já recebeu algum dom do Espírito Santo de Deus? Você sabe quais os dons que você já recebeu? Pensa aí. Você conhece alguém que possui dons? Quais dons você já pôde experimentar? Eu estou perguntando isso porque, assim como São Paulo fala, né, é um Espírito, mas que distribui a várias pessoas diferentes dons. Então, será que nós também somos privilegiados ou não, né? E a renovação vem nos falar sobre isso. Então, São Pedro também gostaria, eu não preciso abrir a palavra, mas eu quero ler para vocês, porque quando a gente lê na palavra, não é a Ana que está falando, né? Mas é a palavra de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 39, São Pedro fala o seguinte: pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Então, ele já nos falava lá naquela época que a promessa é para todos. Então, a promessa do Senhor é para mim e para você. É para todos. Não é somente para aquele que é mais ou menos santo, aquele que é mais ou menos isso, tá? Mas é para todos. Mas existe uma diferença que a gente vai ver no decorrer dessa pregação. Então, quando a gente recebe o batismo na Igreja Católica, que é um sacramento, é importante a gente entender isso, a gente não recebe os dons do Espírito Santo? Sim. Tem um outro momento na igreja, um outro sacramento que a gente também recebe esses dons. Crisma. Qual é? Crisma. O crisma, né? Então, quando uma criança é batizada, a gente sabe que nós nascemos com o pecado original, né, herança dos nossos pais Adão e Eva, e pela igreja, através daquele batismo com o sacerdote, a nosso pecado original, ele é lavado, né? Nós somos, ali anulado, nós ficamos, ele é extinguido, né, por esse sacramento. Então, o que acontece? Ali também é infundido em nossa vida, em nossa alma, em nosso ser, em nosso espírito, os dons. São, segundo a teologia nos traz, né, segundo a Bíblia, são 7 dons. Vocês lembram quais são? E depois, no crisma, antes da gente falar quais são, eles são confirmados, né, para a nossa vida. Vocês lembram quais são? Que nós recebemos no crisma? Sabedoria, fortaleza, piedade, discernimento, o que mais? Conhecimento, o que mais? Tem um que é
voltado para Deus. Temor a Deus. Temor a Deus. Já falei da piedade, né? E a piedade. Então, esses dons, eles são infundidos em nossas vidas. Quer dizer, todos nós batizados temos esses dons. Mesmo que você não queira, né? Mesmo que você não reconheça, mas uma vez batizado, esses dons foram infundidos em nós, tá? Para quê? Para nos auxiliar na nossa vida pessoal, no nosso crescimento pessoal, em nossa relação com Deus. E também para aprimorar em nós as virtudes. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança caridade. E a caridade, que é o amor, né? Qual o primeiro mandamento? Deus nos fala: amai-vos uns aos outros Como eu vos amei. como eu vos amo. Ele nos manda amar, né? Primeiro a Deus e depois uns aos outros. Então, esses dons, eles dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, eles vêm nos ajudar a melhorar as virtudes, então, a termos uma fé, né, cada vez melhor em Deus, não perdermos a nossa fé, a amarmos uns aos outros e a termos esperança em quem? Nesse Jesus Salvador, esperança na vida eterna. Então, eles nos auxiliam nisso. Só que, o que acontece? Quando a gente vai viver, né, na vida atual, nas nossas relações, família, trabalho, no dia a dia, e também quem quer levar a palavra de Deus, quem quer seguir os mandamentos, a gente precisa de auxílio, é ou não é verdade? Porque a nossa carne, a nossa humanidade acaba sempre querendo aparecer mais, não é assim? Os nossos pecados, as nossas tendências, o nosso intelecto, né? Está sempre querendo superar o espírito, está sempre querendo ter razão em cima da vida. Então, quando Jesus ele morreu e ascendeu, o que ele falou? Convém que eu vá para que o Espírito permaneça entre vós. E o Espírito Santo vos guiará, e o Espírito Santo vos iluminará, né? Então, o Espírito Santo que habita em nós, que é esse Espírito Santo que é derramado com a água no batismo, através do sacramento, ele também, através da efusão do Espírito, quer dizer, quando eu peço o Espírito Santo, ele também é uma efusão. Não é somente infundido como o do sacramento, mas eu recebo a efusão. Mas como assim, Ana? Então, nós temos os dons infusos, que é o do sacramento, e temos os dons efusos, externos, que nós recebemos para nos auxiliar, né? Para nos auxiliar a fazer o bem comum. Então, os dons efusos não é para mim. Claro que eu posso me beneficiar com ele, mas quando eu tenho os dons efusos é para eu ajudar o meu irmão, é para eu ajudar o próximo, tá? Então, quando nós, enquanto grupo de oração, a gente reza, a gente pede o Espírito Santo, a gente fala, vem Espírito Santo, derrama os dons, e aí a gente vai pedindo os dons, a gente vai ver quais são. A gente está pedindo para que o Espírito Santo nos ajude a caminhar na nossa fé, mas mais do que isso, a sermos aquilo que Deus quer, a fazer